gente, eu sou a Eliran Creuri e hoje eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês que talvez vai fazer alguns de vocês refletirem. A pergunta é: se não fosse pela internet, você seria um wicaniano ou wicaniana? Por quê? Muita gente se vislumbra pela Wicca pelo fato da gente poder mexer com magia, da gente poder realizar coisas por meio da magia. E isso é um atrativo, né? Muita gente fala, nossa, mas é real, nossa, mas dá pra fazer, nossa, mas você é uma bruxa. E isso atrai muitas pessoas, mas o que faz você permanecer na religião, ou o que deveria te atrair de fato, são os deuses, são a natureza, né? Os elementais. Então, isso é o real motivo pelo qual nós cultuamos os deuses antigos e cultuamos a natureza. Isso é a maior parte da religião. A magia, os feitiços, eles são só um detalhe. Então essa pergunta, será que se não fosse pela internet você seria um wicaniano? É porque muitas vezes a gente se vê atraído pelos feitiços, pela magia que a gente viu na internet que era possível, e a gente viu pessoas que praticavam, e a gente falou, nossa, quero ser wicaniano também. E às vezes a gente esquece que o que atrai as pessoas para as religiões é a fé, né? Então, eu acho que antes da gente pensar em fazer magia, fazer feitiço, a gente tem que pôr a mão na consciência e refletir. Será que eu escolhi a Wicca pelos motivos certos? Será que eu tenho uma devoção pela natureza, pelos animais, pelo sagrado feminino, pela dualidade, que não é só o sagrado feminino, pela fé nos deuses? Então, às vezes a gente fala bonito, né? Ah, chamado da deusa, a deusa me chamou. Às vezes você viu a existência de uma religião diferente que praticava magia pela internet, pelo Google, pelo Orkut, pelo Facebook, e aquilo te deixou curiosa, te deixou a fim de entender mais, e você acabou virando wicaniano. Eu vou falar que isso não é o chamado da deusa? Não, ele é. Mas a gente tem que lembrar que a Wicca é muito mais do que isso que está na superfície aí da mídia, né? É uma religião baseada em cultos pagãos, em cultos antigos. É uma religião renovada, porque, né, como eu disse no vídeo anterior, é muito difícil a gente viver uma vida 100% pagã. Então, uma religião neopagã. Mas eu acho legal a gente entender, a gente refletir qual foi o real motivo que nos trouxe para a Wicca, né? Se a gente conheceu pela internet ou não, muitos de nós conhecemos pela internet, ou muitos de nós estudamos muito pela internet. Eu sou uma dessas pessoas. Só que eu posso dizer por mim que o meu amor pelos deuses, o meu amor pela natureza, pelos elementais, veio muito, muito antes de eu conhecer que existia uma religião chamada Wicca. Porque mesmo criada dentro de uma família cristã, eu sempre tive consciência da mãe natureza, dos elementais, eu sempre tive muita fé nisso, eu sempre mexia com magia antes mesmo de saber que eu estava mexendo. Então, aquilo sempre foi muito presente para mim. Quando eu descobri que existiam práticas muito antigas, anteriores a qualquer tipo de prática sistematizada, dizendo que, na verdade, a deusa, a força criadora tinha que ser uma mulher, porque é a mulher que dá a luz. Eu falei, gente, isso faz todo sentido pra mim. Claro, a mulher dá a luz. É a mulher que cria a vida. Claro, ela precisa do homem, ela precisa da dualidade, porque tudo na vida é um equilíbrio, é uma polaridade, né? Você não faz um filho a mulher não faz um filho sem o homem, e a terra não dá o fruto sem a semente. Então, tudo isso, a vida, a natureza, tudo é uma polaridade. E aquilo fez muito sentido pra mim. E aquilo parecia que falava, é mesmo, você esqueceu? Quando eu descobri disso tudo, parecia que eu tinha, por uns instantes, esquecido daquilo, como se eu já soubesse, sabe? Então,
aquilo fez muito sentido para mim. E o meu chamado da deusa foi através de um livro, não foi através da internet, mas a internet me ajudou muito a estudar, ajuda até hoje. Então eu acredito que eu dependo da internet hoje em dia para estudar, mas eu acredito que a fé nos deuses e na mãe natureza, nos elementais, ela veio muito antes. Então eu falo por mim que não foi um deslumbre, nossa, posso fazer magia, não. O que me atraiu mesmo foi o fato de tudo fazer sentido, de olhar para a natureza e falar, gente, isso é o divino. E não é uma coisa distante, é uma coisa perto da gente. E é isso. Se eu começar a falar aqui, eu vou desembestar, né? Então eu acho que fica aí a reflexão para vocês. Eu queria fazer um vídeo mais curtinho mesmo. E qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Eu gostaria de saber de vocês como vocês conheceram a Wicca e como vocês tiveram esse chamado da deusa e se realmente vocês perceberem nessa reflexão que vocês escolheram a Wicca pelos motivos errados, talvez seja a hora de você refletir se você tem mesmo fé nos deuses antigos, se você tem mesmo a fé na natureza. Porque não adianta nada falar, eu sou wiccaniano, sou lindo, maravilhoso, mas eu jogo lixo no chão. Não adianta nada, gente, porque a natureza, nós fazemos parte da natureza e a natureza faz parte de nós. Então, assim, se você acredita que você tem a deusa e o Deus dentro de você, e se você acredita que eles também estão na natureza, eles também estão numa árvore, num parque, então você jamais vai jogar lixo no chão, porque você sabe que aquilo ali está afetando a natureza à sua volta, né? Não é uma coisa que afeta só você ou que afeta só aquele parque em específico. Então, repensem, né? Se o que vislumbrou você a princípio foi o poder, a magia, mas hoje em dia você tem uma outra cabeça, ótimo. Mas pensem nisso. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal para vocês verem os próximos vídeos. Eu aceito sugestões, como sempre. Blessed be!